Ela nunca imaginou que, ao parar para ajudar um homem ensanguentado e inconsciente no meio do lixo de um beco escuro, estava salvando um dos homens mais ricos do país. E muito menos que sua própria família havia tentado matá-lo. Mas o que Marina Carvalho descobriu naquela noite de dezembro mudaria não apenas sua vida, mas revelaria segredos que algumas pessoas matariam para esconder. Uma história de traição, ganância e um amor que nasceu no momento mais improvável, quando uma enfermeira de 42 anos se tornou a única pessoa em quem um bilionário amnésico poderia confiar. A chuva transformava as ruas do Rio de Janeiro em rios de asfalto, quando Marina Carvalho caminhava de volta para casa, após mais um plantão duplo no hospital. 42 anos, 20 deles dedicados à enfermagem, ela havia desenvolvido aquela capacidade peculiar de enxergar além do óbvio, de perceber quando algo não estava certo. E naquela madrugada gelada de dezembro, algo definitivamente não estava. Marina não era uma mulher que passava despercebida. Alta, ombros firmes que carregavam responsabilidades além do peso, cabelos castanhos sempre presos num coque prático que nunca conseguia esconder completamente a beleza natural que ela própria subestimava. Seus olhos escuros tinham aquela intensidade de quem viu muito sofrimento, mas também muita cura. Trabalhava no Hospital Souza Aguiar há 15 anos, sempre nos turnos mais difíceis, sempre com os casos mais complicados. Os médicos a respeitavam, os pacientes a amavam, e ela própria se via apenas como alguém fazendo o que precisava ser feito. O gemido veio do beco ao lado do prédio abandonado, um som baixo, quase animal, que fez Marina parar no meio da calçada molhada. Sua primeira reação foi continuar andando. Trabalhar em emergência havia lhe ensinado que algumas situações eram armadilhas, especialmente para mulheres sozinhas na madrugada. Mas então veio outro gemido, mais fraco, mais desesperado. E Marina sentiu aquele aperto no peito que sempre a avisava quando alguém precisava urgentemente de ajuda. Ela se aproximou devagar, tirando o celular do bolso e mantendo o dedo sobre o botão de emergência. A luz da lanterna do telefone revelou primeiro os sacos de lixo espalhados, depois as caixas de papelão encharcadas e, finalmente, um corpo humano meio escondido entre os detritos. Entre os sacos de lixo, meio encoberto por caixas de papelão que a chuva havia transformado em pasta, estava um homem. Mas não era um morador de rua comum. Isso Marina percebeu imediatamente. Mesmo com o rosto inchado e coberto de sangue seco, mesmo com as roupas rasgadas e sujas de lama, havia algo nele que não combinava com aquele cenário de abandono. As mãos eram cuidadas, unhas limpas, sem calos de trabalho pesado. Os dentes, mesmo manchados de sangue, eram perfeitos, claramente trabalho de ortodontia cara. E quando Marina conseguiu levantar uma de suas pálpebras com cuidado, encontrou olhos verdes que pareciam conhecer segredos que custavam fortunas. Ele vestia os restos do que um dia havia sido um terno caro. O tecido, mesmo rasgado e manchado, tinha aquela qualidade que Marina reconhecia das poucas vezes em que havia tratado pacientes de classe alta no hospital. O relógio no pulso, meio escondido pela manga rasgada, não era daqueles que se compra em qualquer loja. E havia uma marca de bronzeado no dedo anular da mão direita, como se ele usasse habitualmente um anel pesado que agora não estava mais lá. Ele estava vivo, mas mal. Ferimento sério na cabeça, costelas possivelmente quebradas, sinais evidentes de que havia sido espancado com precisão cirúrgica. Não eram marcas de assalto comum. Quem quer que tivesse feito aquilo conhecia a anatomia suficiente para causar dor máxima, sem matar imediatamente. Marina olhou ao redor, sentindo um arrepio que não tinha nada a ver com o frio da madrugada. O beco estava vazio, mas ela tinha a sensação incômoda de estar sendo observada, como se olhos invisíveis acompanhassem cada movimento seu. Suas mãos treinadas checaram os sinais vitais dele, enquanto sua mente racional gritava para chamar uma ambulância. Pulso fraco, mas estável, respiração irregular, temperatura corporal perigosamente baixa. Ele precisava de atendimento médico urgente, mas algo a impediu de fazer a ligação.
Talvez fosse a forma como ele murmurava palavras desconexas sobre traição e família. Talvez fosse o instinto maternal que nunca havia sido satisfeito, porque Marina sempre priorizou cuidar dos outros antes de construir a própria família. Ou talvez fosse simplesmente o fato de que Marina Carvalho sempre teve dificuldade em abandonar quem precisava de ajuda. Ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Em vez de chamar os paramédicos, Marina decidiu levá-lo para casa. Morava a apenas 3 quarteirões dali, num apartamento pequeno que dividia com a mãe de 70 anos. Não tinha carro, não tinha dinheiro para táxi, mas tinha força suficiente para ajudar um homem ferido a caminhar até um lugar seguro. O trajeto até em casa foi uma mistura de pesadelo e teste de resistência pelas ladeiras íngremes de Santa Teresa, onde Marina morava num apartamento antigo, mas charmoso. O homem acordava e desmaiava em intervalos irregulares, às vezes ajudando a sustentar o próprio peso, às vezes transformando-se em peso morto que Marina precisava arrastar. Ela parava a cada esquina, checava se ele ainda respirava, murmurava palavras de encorajamento que ele provavelmente não ouvia. 2 vezes precisou se esconder em portarias, quando viu carros passando devagar demais, com vidros muito escuros, como se procurassem algo ou alguém. Quando finalmente chegaram ao casarão antigo de Santa Teresa, onde Marina morava, ela já estava exausta e começando a questionar a sanidade da própria decisão. O elevador estava quebrado, como sempre, e ela teve que praticamente carregar o desconhecido pelos 4 lances de escada até seu apartamento. Cada degrau era uma luta, cada respiração dele uma vitória pequena, mas significativa. O apartamento de Marina ficava no 2º andar de um casarão colonial reformado, com vista para a Baía de Guanabara quando as janelas estavam abertas. Era simples, mas revelava muito sobre quem ela era. 2 quartos pequenos, uma sala que servia também como escritório, onde ela estudava procedimentos médicos nas horas vagas, cozinha americana com utensílios bem cuidados, mas antigos, e um banheiro que ela mesma havia reformado nas férias do ano anterior, porque não tinha dinheiro para contratar um profissional. Nas paredes, fotografias de família mostravam 3 gerações de mulheres Carvalho, todas com aquele mesmo olhar determinado que Marina herdara. Alguns diplomas atestavam sua competência profissional, e uma pequena estante estava cheia de livros de medicina que ela comprava usados e devorava como romances. Ela instalou o desconhecido no sofá da sala, depois de forrá-lo com toalhas velhas e lençóis que podiam ser descartados se necessário. Com a perícia de quem já havia tratado centenas de casos similares, Marina limpou os ferimentos dele, avaliou a extensão dos danos, administrou analgésicos que trouxe escondido do hospital. Ele tinha pelo menos 3 costelas fraturadas, concussão evidente, escoriações múltiplas que sugeriam que havia sido arrastado por uma superfície áspera. Mas o que mais preocupava Marina eram os hematomas no pescoço, marcas que indicavam tentativa de estrangulamento. Durante os primeiros 3 dias, ele acordava e desmaiava em intervalos irregulares, sempre murmurando coisas que não faziam sentido imediato. Falava sobre empresas, contratos, pessoas que queriam vê-lo morto. Em alguns momentos, chamava por alguém chamado Helena, pedindo para ela não fazer aquilo com ele. Outras vezes, murmurava números que pareciam valores astronômicos, como se estivesse fazendo cálculos mentais de transações financeiras. E havia momentos em que chorava, lágrimas silenciosas que desciam pelo rosto machucado, enquanto ele sussurrava sobre confiança quebrada e família perdida. Marina cuidou dele com a dedicação que reservava para os pacientes mais graves do hospital. Trocava os curativos 3 vezes ao dia, monitorava a temperatura, preparava sopas nutritivas e chás que ajudavam na recuperação. Usou conhecimentos adquiridos em 20 anos de carreira para tratar fraturas sem equipamento hospitalar, para reconhecer sinais de melhora ou piora, para saber exatamente quando se preocupar e quando ter esperança. Sua mãe, Dona Conceição, observava tudo com a desconfiança crescente de quem havia aprendido a ler pessoas durante 70 anos de vida. Conceição Carvalho
Era uma mulher pequena fisicamente, mas gigantesca em personalidade. Havia criado Marina sozinha após o marido morrer num acidente de trabalho quando a filha tinha apenas 15 anos. 2 décadas trabalhando como costureira em uma fábrica de roupas haviam lhe dado uma visão prática da vida e uma capacidade impressionante de identificar mentiras, segredos e pessoas que não eram quem diziam ser. Dona Conceição não dizia nada, mas Marina percebia o olhar investigativo que ela dirigia ao desconhecido sempre que achava que ninguém estava prestando atenção. A mãe tinha aquele jeito peculiar de limpar a casa com mais atenção quando estava pensando intensamente em alguma coisa, e nos últimos dias ela havia lustrado cada móvel do apartamento pelo menos 3 vezes. No 4º dia, ele acordou de verdade. Sentou-se no sofá devagar, olhou ao redor com confusão genuína, passou a mão pelo rosto machucado como se tentasse reorganizar as próprias feições e, finalmente, fez a pergunta que Marina estava esperando e, ao mesmo tempo, temendo ouvir. Quem sou eu? A amnésia não era completa. Marina percebeu isso imediatamente. Ele lembrava de fragmentos, como peças de um quebra-cabeças que alguém havia espalhado pelo chão e depois pisoteado. Lembrava do cheiro de couro de carros caros, de reuniões em salas com vista panorâmica da cidade, de uma mulher loira que sorria enquanto assinava papéis importantes. Lembrava da sensação de estar sendo seguido, de conversas sussurradas em corredores, de uma traição que vinha de quem ele menos esperava. Mas não conseguia conectar essas memórias a um nome, a uma identidade, a uma vida específica. Marina decidiu chamá-lo de Gabriel, por causa de uma cicatriz pequena, mas bem definida no pulso, que parecia ser de uma pulseira ou corrente com esse nome gravado. Gabriel aceitou a identidade temporária com a tranquilidade pragmática de quem não tinha muitas opções, mas Marina notou como seus olhos se iluminaram ligeiramente quando ela disse o nome, como se algo interno reconhecesse a sonoridade familiar. Se você está gostando desta história de mistério e reviravoltas, deixe seu like para me ajudar a continuar trazendo narrativas que prendem sua atenção do início ao fim. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Porque o que você vai descobrir agora sobre Gabriel e a conspiração que quase o matou vai deixar você sem fôlego até o final. Gabriel se adaptou à rotina da casa com uma facilidade que impressionava e ao mesmo tempo intrigava Marina. Ele ajudava nas tarefas domésticas com eficiência, que sugeria familiaridade com o trabalho, mas ao mesmo tempo demonstrava conhecimentos que não combinavam com sua situação atual. Sabia sobre investimentos internacionais, falava inglês, francês e espanhol fluentemente. Tinha opiniões fundamentadas sobre economia global que fazia Marina se perguntar que tipo de educação ele havia recebido. Quando assistia ao noticiário, fazia comentários que mostravam um entendimento profundo do mundo dos negócios, como se estivesse acostumado a analisar mercados e tomar decisões que envolviam milhões. Havia pequenos detalhes que não passavam despercebidos a Marina. A forma como Gabriel segurava uma xícara de café, com os dedos posicionados como quem estava acostumado à porcelana fina. O jeito como ele dobrava roupas, com precisão militar que sugeria disciplina aprendida em colégios caros. A maneira como tratava Dona Conceição, com uma cortesia antiga e formal, que era claramente resultado de educação aristocrática. E, principalmente, a forma como seus olhos se moviam quando ele pensava que ninguém estava olhando, sempre em direção às janelas, sempre checando, sempre em alerta, como se esperasse que algo terrível pudesse aparecer a qualquer momento. Foi durante um desses noticiários vespertinos que a primeira peça do quebra-cabeças se encaixou de forma devastadora. A apresentadora, com aquela seriedade reservada para notícias realmente importantes, anunciou que a polícia estava intensificando a busca por Gabriel Santos, herdeiro e presidente da Santos Holdings, uma das maiores empresas do país. Ele havia desaparecido há exatamente uma semana, saindo de casa para uma reunião que nunca aconteceu. A família estava oferecendo uma recompensa de R$ 1 milhão por informações que levassem ao seu paradeiro.
A tela mostrou uma foto oficial de Gabriel Santos, tirada provavelmente durante algum evento empresarial. Terno impecável, sorriso profissional, cabelos bem cortados, mas eram inconfundivelmente os mesmos olhos verdes que Marina havia encontrado naquela noite no beco. O mesmo formato de rosto, a mesma cicatriz pequena na sobrancelha esquerda que ela havia notado e atribuído aos ferimentos recentes. Marina olhou para Gabriel, que estava pálido como um fantasma na frente da televisão. Suas mãos tremiam ligeiramente, e ela podia ver o suor formando-se na testa dele, apesar do ar-condicionado estar ligado. Lentamente, dolorosamente, as memórias começaram a voltar. Não todas de uma vez, mas em flashes fragmentados que o faziam gemer de dor física real, como se cada lembrança fosse uma agulha sendo inserida diretamente no cérebro. Ele se lembrava agora, em pedaços que se encaixavam como um filme sendo reproduzido fora de sequência. Gabriel Santos, 45 anos, bilionário, dono de um império construído pelo avô imigrante italiano e expandido pelo pai visionário. Solteiro por escolha consciente, dedicado aos negócios com uma paixão que seus amigos chamavam de obsessão, confiava na família mais do que em qualquer pessoa no mundo, e exatamente por isso havia sido tão fácil para eles o traírem. As memórias voltavam como ondas dolorosas. A empresa familiar que havia se tornado sua vida, os acionistas minoritários que ele sempre tratou com respeito e transparência, as decisões difíceis que tomava, sempre pensando no bem-estar dos funcionários e na sustentabilidade dos negócios. Gabriel era conhecido no meio empresarial como alguém que não fazia concessões éticas, que preferia perder dinheiro a comprometer seus princípios. Isso havia feito dele muitos admiradores, mas também alguns inimigos poderosos. A armadilha havia sido perfeita em sua simplicidade cruel. Uma reunião falsa marcada por Helena, sua prima querida e vice-presidente da empresa, a pessoa em quem ele mais confiava no mundo depois dos pais mortos. Um local isolado, onde supostamente encontraria um investidor estrangeiro interessado em uma parceria estratégica que poderia expandir a Santos Holdings para mercados internacionais. Helena havia apresentado a proposta com entusiasmo convincente, mostrando números promissores, projeções otimistas, tudo embalado na confiança que Gabriel depositava nela desde a infância. Mas quando Gabriel chegou ao galpão abandonado na zona portuária, uma área que Helena havia escolhido por ser discreta e segura para negociações sensíveis, encontrou 3 homens mascarados esperando por ele. E Helena estava lá também, observando tudo de longe, encostada numa BMW preta, com o rosto frio como pedra e olhos que Gabriel nunca havia visto antes. Não eram os olhos da prima que havia crescido com ele, que havia chorado no funeral dos tios, que havia comemorado cada vitória da empresa como se fosse pessoal. Eram os olhos de uma estranha calculista que havia planejado cada detalhe daquele momento. O plano era simples e brutal: eliminá-lo e assumir o controle da empresa. Helena e Ricardo, tio de Gabriel e segundo maior acionista, haviam arquitetado tudo com precisão de cirurgiões. Matariam Gabriel, simulariam um sequestro que deu errado, assumiriam a empresa com o apoio dos outros acionistas menores que eles já haviam comprado silenciosamente ao longo dos últimos 2 anos. O que não esperavam era que Gabriel, mesmo espancado e quase morto, conseguisse sobreviver e escapar quando os sequestradores saíram para buscar ferramentas para terminar o serviço de forma mais eficiente. Gabriel lembrava-se vagamente da fuga desesperada, cambaleando pelos becos da zona portuária desertas, perdendo sangue, perdendo consciência, perdendo a esperança. Lembrava-se de cair, de tentar se levantar, de cair novamente. E depois apenas fragmentos, uma voz feminina suave, mãos cuidadosas tocando seus ferimentos, o cheiro de café e sabonete que significava segurança. Agora Marina entendia por que Gabriel havia sido tão cuidadoso em não fazer contato com ninguém durante os dias de recuperação. Inconscientemente, mesmo com a memória fragmentada, Gabriel sabia que alguém muito próximo havia tentado matá-lo.
E enquanto sua memória não voltava completamente, o instinto de sobrevivência primitivo o mantinha escondido, protegido pela anonimidade que a amnésia temporária proporcionava. Mas a situação estava se complicando rapidamente. A notícia sobre o desaparecimento havia mobilizado não apenas a polícia e a imprensa, mas provavelmente alertado Helena e Ricardo de que Gabriel ainda estava vivo e em algum lugar da cidade. Pessoas com recursos para contratar assassinos profissionais não deixariam pontas soltas por muito tempo, e se eles descobrissem onde Gabriel estava escondido, Marina e Dona Conceição também se tornariam alvos por saberem demais. Marina tomou uma decisão que mudaria o rumo de tudo. Em vez de convencer Gabriel a se entregar à polícia ou entrar em contato com a família, ela propôs algo que surpreendeu até a si mesma: descobrir a verdade antes de se expor. Usar o fato de todos pensarem que ele estava morto para investigar quem realmente estava por trás da tentativa de assassinato e, mais importante, por quê. A primeira pista veio do próprio noticiário da noite seguinte. Helena Santos, prima de Gabriel e agora presidente interina da empresa, havia concedido uma entrevista exclusiva falando sobre o desaparecimento. Ela estava impecável, vestindo um tailleur preto que sugeria luto sem ser explicitamente funeral, cabelos loiros perfeitamente arrumados, maquiagem que realçava olhos azuis que pareciam genuinamente preocupados. Falou sobre Gabriel com carinho aparente, descreveu-o como um líder visionário e um primo querido. Prometeu que a empresa continuaria honrando seu legado, enquanto aguardavam notícias sobre seu paradeiro. Mas Gabriel notou detalhes que passariam despercebidos para quem não conhecesse Helena intimamente. A forma como ela tocava discretamente no colar de pérolas quando mentia, um tique nervoso que ela tinha desde criança. O jeito como evitava olhar diretamente para a câmera quando falava sobre esperança de encontrá-lo vivo. E, principalmente, a menção casual a uma fusão internacional que estava sendo negociada, uma operação que Gabriel jamais aprovaria e que Helena sabia perfeitamente que ele rejeitaria. Marina se surpreendeu com sua própria coragem ao propor que eles investigassem juntos. Ela, uma enfermeira de hospital público, que nunca havia sequer assistido a um filme de detetive até o fim, e ele, um bilionário amnésico dado como morto, que estava tecnicamente escondido em sua sala. Parecia o roteiro de um thriller absurdo, mas a determinação que viu nos olhos verdes de Gabriel a convenceu de que valia a pena tentar. Eles começaram pequeno, usando recursos que Marina tinha disponível. Ela tinha uma amiga, Patrícia Mendes, que havia deixado a Polícia Civil 5 anos antes para abrir seu próprio escritório de investigação particular. Patrícia devia alguns favores grandes a Marina por ter cuidado de sua mãe durante uma internação complicada por câncer, quando os médicos já haviam desistido, e Marina havia passado noites em claro experimentando tratamentos alternativos que acabaram salvando a vida da senhora. Patrícia Mendes era exatamente o tipo de mulher que Marina admirava. 46 anos, divorciada por escolha própria depois de descobrir que o ex-marido usava informações policiais para chantagear pessoas, mãe de 2 filhos adolescentes que ela criava com pulso firme e coração aberto. Havia construído uma reputação sólida no meio da investigação privada, resolvendo casos que outros consideravam impossíveis, especializando-se em desmascarar golpes financeiros e fraudes corporativas. O encontro aconteceu no apartamento de Marina numa quinta-feira à noite, com todas as cortinas fechadas e a sensação de que estavam planejando algo que poderia ser perigoso para todos os envolvidos. Patrícia chegou pontualmente às 8 horas, trazendo uma pasta de couro gasta e um notebook que parecia ter sobrevivido a várias guerras. Ela cumprimentou Dona Conceição com o respeito que reservava para matriarcas familiares. Acenou para Marina com a familiaridade de quem divide segredos importantes e olhou para Gabriel com a avaliação profissional de quem está acostumada a separar verdades de mentiras. Patrícia ouviu a história inteira sem interromper uma única vez, apenas tomando notas em um caderno pequeno que ela sempre carregava
e fazendo ocasionalmente perguntas específicas que mostravam o quanto sua mente estava trabalhando para conectar informações. Quando Gabriel terminou de contar o que conseguia lembrar, incluindo detalhes sobre a empresa e as pessoas envolvidas, Patrícia ficou em silêncio por quase 5 minutos, apenas olhando para suas anotações e ocasionalmente para Gabriel, como se estivesse calculando probabilidades e riscos. Finalmente, ela fez apenas uma pergunta, mas foi dita com uma seriedade que fez o ar da sala ficar mais denso. Você tem certeza absoluta de que quer mexer com isso? Porque as pessoas que tentaram matar você uma vez não vão hesitar em tentar de novo. E agora vocês duas também se tornaram alvos por saberem a verdade. Gabriel olhou para Marina, que segurava sua mão com a força de quem não estava disposta a desistir de nada que valesse a pena lutar. A resposta veio firme, sem hesitação. Tenho certeza absoluta. A investigação de Patrícia revelou camadas de corrupção que nem Gabriel imaginava existir em sua própria empresa. Durante 2 semanas intensas de trabalho, ela descobriu que a Santos Holdings estava sendo sistematicamente saqueada há pelo menos 2 anos. Contratos fantasmas com empresas que existiam apenas no papel. Investimentos questionáveis em projetos que nunca saíram do planejamento. Empréstimos a companhias de fachada que desapareciam assim que o dinheiro era transferido. Helena e Ricardo haviam criado uma rede complexa e sofisticada de corrupção que desviava milhões mensalmente dos cofres da empresa. Mas a descoberta mais chocante veio quando Patrícia conseguiu acesso aos registros telefônicos de Helena através de um contato que ainda tinha na polícia. Ela havia feito dezenas de ligações para o mesmo número nos 3 meses que antecederam o desaparecimento de Gabriel. O número pertencia a Marco Antônio Silva, um ex-policial expulso da corporação por envolvimento com milícias urbanas e que agora trabalhava como consultor de segurança para empresários que precisavam de serviços que não podiam ser encontrados em lugares legais. Gabriel se lembrava vagamente de Marco. Ele havia aparecido algumas vezes na empresa ao longo do último ano, sempre acompanhado de Helena, sempre com alguma proposta que Gabriel havia rejeitado por achar suspeita. Marco falava sobre proteção empresarial e segurança preventiva, mas Gabriel sempre teve a sensação de que o homem estava oferecendo algo muito mais sinistro do que simples serviços de segurança. Agora entendia por que Helena insistia tanto naquelas reuniões que Gabriel sempre encerrava rapidamente. A situação ficou ainda mais tensa quando descobriram que Helena havia marcado uma reunião extraordinária de acionistas para a segunda-feira seguinte. O objetivo oficial era discutir o futuro da empresa durante a ausência temporária do presidente. Mas Patrícia descobriu que Helena já havia preparado todos os documentos necessários para oficializar uma fusão com um conglomerado internacional. Gabriel estaria oficialmente declarado morto por desaparecimento, e seu império seria vendido e dividido entre pessoas que ele jamais aprovaria. O plano era ainda mais elaborado do que Gabriel havia imaginado inicialmente. Não se tratava apenas de eliminar um obstáculo inconveniente, mas de destruir completamente o legado da família Santos e embolsar bilhões no processo. A empresa seria dividida, vendida em partes para diferentes compradores, e os valores seriam distribuídos entre acionistas que Helena e Ricardo haviam secretamente comprado ao longo de 2 anos de preparação. Marina sugeriu que Gabriel aparecesse na reunião para confrontar Helena e Ricardo diante de todos os acionistas, mas Patrícia considerou a ideia arriscada demais. Eles precisavam de mais evidências, de mais tempo para construir um caso sólido que não apenas expusesse a traição, mas garantisse que Helena e Ricardo fossem presos por tentativa de homicídio e fraude empresarial. Mas Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu as 3 mulheres, incluindo Dona Conceição, que havia se tornado uma participante ativa das reuniões de planejamento. Ele não iria apenas aparecer na reunião como um fantasma voltando para assombrar os traidores. Ele iria chegar com tudo: gravações das conversas de Helena obtidas através dos contatos de Patrícia, documentos que comprovavam os desvios financeiros
evidências que colocariam toda a quadrilha na cadeia e uma proposta que nenhum dos acionistas honestos poderia recusar. O plano final tinha uma elegância que Marina admirou, mesmo sabendo que era extremamente perigoso. Gabriel apareceria na reunião acompanhado pela Polícia Federal, que Patrícia havia convencido a investigar o caso baseada nas evidências que eles haviam coletado. A operação seria coordenada a partir de Brasília, mas executada no Rio, onde a sede da empresa funcionava. Mas antes disso, ele faria uma última ligação para Helena, fingindo ainda estar com amnésia, para tentar fazê-la confessar o plano por telefone, enquanto a polícia gravava tudo. A ligação aconteceu numa sexta-feira à tarde, com equipamentos de gravação profissionais instalados no apartamento de Marina em Santa Teresa e agentes federais monitorando tudo de uma van estacionada na ladeira em frente ao casarão. Gabriel ligou para Helena usando um telefone emprestado, mudou ligeiramente a voz para soar confuso e assustado e disse que estava com medo e queria voltar para casa, mas não conseguia lembrar onde morava. Helena mordeu a isca completamente. Pensando que Gabriel ainda estava amnésico e vulnerável, ela tentou convencê-lo a se encontrar com ela num local isolado para ajudá-lo a recuperar a memória. Durante a conversa de 20 minutos, ela inadvertidamente confirmou detalhes do sequestro, mencionou Marco Antônio por nome, e até mesmo fez referências aos documentos da fusão que já estavam preparados para serem assinados. A reunião de acionistas aconteceu numa segunda-feira chuvosa de janeiro, no 20º andar de um edifício empresarial em Botafogo, na sala de conferências que Gabriel havia frequentado centenas de vezes ao longo de 15 anos dirigindo a empresa. Helena estava impecável como sempre, vestindo um tailleur cinza que transmitia autoridade sem ostentação, comandando a reunião com a segurança de quem tinha tudo sob controle absoluto. Ricardo sorria discretamente no canto da mesa, observando os acionistas aprovarem uma por uma todas as mudanças propostas, incluindo a transferência temporária de poderes que se tornaria permanente assim que Gabriel fosse oficialmente declarado morto. Os acionistas presentes eram em sua maioria pessoas que Gabriel conhecia há anos, homens e mulheres que haviam confiado nele para multiplicar seus investimentos e que agora estavam sendo manipulados por informações falsas sobre o futuro da empresa. Helena apresentou números assustadores sobre a situação financeira, projetou cenários catastróficos caso a empresa ficasse sem liderança definida e pintou a fusão proposta como a única salvação possível para os investimentos de todos. Foi exatamente quando Helena estava prestes a assinar o documento final da fusão, com os acionistas já convencidos e Ricardo preparando o champanhe para comemorar, que as portas da sala se abriram simultaneamente. Gabriel entrou pela porta principal, acompanhado por Marina, Patrícia e 2 agentes da Polícia Federal. Ao mesmo tempo, outros agentes entraram pelas portas laterais, cercando completamente a sala. O silêncio que se seguiu foi absoluto e eletrizante. Helena deixou a caneta cair como se tivesse levado um choque, e o barulho do objeto batendo na mesa de mogno ecoou pela sala como um tiro. Ricardo ficou pálido como papel, sua mão tremendo tanto que derrubou a taça de champanhe que havia acabado de servir. Os outros acionistas começaram a sussurrar entre si, com confusão crescente, alguns se levantando das cadeiras, outros parecendo paralisados pela incredulidade do que estavam vendo. Gabriel caminhou lentamente até a cabeceira da mesa, o lugar que sempre foi seu por direito e tradição familiar, seus passos ecoando no mármore como uma contagem regressiva para o fim de uma era de mentiras. Ele estava diferente do homem que Helena havia mandado matar 3 semanas antes. Mais magro, com uma cicatriz nova na testa que contava uma história de sobrevivência, mas principalmente com olhos que haviam visto traição de perto e não tinham mais espaço para a ingenuidade. Quando chegou à sua cadeira, Gabriel a puxou devagar e se sentou com a tranquilidade de quem estava finalmente em casa. Olhou ao redor da mesa, fazendo contato visual com cada acionista, deixando o peso do momento se instalar na sala como névoa densa. Finalmente, seus olhos encontraram os de Helena,
e ele disse apenas uma frase, com a voz calma, mas carregada de uma intensidade que fez o ar vibrar. Senti falta de vocês também. O que se seguiu foi um espetáculo de revelações que destruiu completamente a farsa que Helena e Ricardo haviam construído com 2 anos de planejamento meticuloso. O agente federal responsável pela operação, um homem chamado Delegado Souza, que tinha fama de nunca perder um caso de corrupção empresarial, começou apresentando as evidências uma por uma, como um promotor construindo um caso que não deixava espaço para dúvidas. As gravações da conversa telefônica de Helena foram reproduzidas na sala, e sua voz ecoou pelos alto-falantes, admitindo detalhes sobre o sequestro, mencionando Marco Antônio por nome, confirmando que sabia exatamente onde Gabriel estava quando disse à imprensa que a família estava desesperada por notícias. Cada palavra era como uma martelada no caixão da defesa que Helena tentaria construir mais tarde. Os documentos financeiros que Patrícia havia conseguido foram projetados nas telas da sala, mostrando a rede complexa de empresas fantasmas, os contratos fraudulentos, os empréstimos que nunca seriam pagos. Números que representavam milhões de reais desviados ao longo de 2 anos, dinheiro que deveria ter sido investido no crescimento da empresa e no bem-estar dos funcionários, mas que havia sido canalizado para contas pessoais de Helena e Ricardo. E então veio a evidência mais devastadora de todas, a confissão de Marco Antônio Silva. O ex-policial havia sido preso na operação simultânea que a Polícia Federal executou enquanto Gabriel confrontava Helena, e em troca de uma redução de pena, ele havia contado tudo sobre o plano de assassinato. Como Helena havia procurado seus serviços, como Ricardo havia fornecido informações sobre a rotina de Gabriel, como eles haviam planejado fazer o corpo desaparecer para sempre depois de simular um sequestro fracassado. Helena tentou negar tudo, sua voz subindo várias oitavas, enquanto falava sobre mal-entendidos e coincidências. Alegou que as gravações haviam sido editadas, que os documentos eram falsificações, que Marco Antônio estava mentindo para prejudicá-la. Mas cada negativa soava mais desesperada que a anterior, especialmente quando Gabriel começou a contar detalhes do sequestro que só alguém que esteve lá poderia saber. Ricardo tentou uma abordagem diferente. Admitiu que havia irregularidades financeiras, mas alegou que eram necessárias para salvar a empresa de uma crise que Gabriel não entendia. Disse que o sequestro havia sido uma ideia de Marco Antônio, que saiu do controle. Que eles apenas queriam assustar Gabriel para fazê-lo aceitar mudanças necessárias nos negócios. Mas sua defesa desmoronou quando Gabriel apresentou e-mails que mostravam Ricardo transferindo dinheiro para contas offshore semanas antes do sequestro. Os acionistas descobriram que haviam sido manipulados por pessoas que roubavam a empresa há anos, que os números apresentados sobre a situação financeira eram completamente falsos, que a fusão proposta teria resultado na perda total de seus investimentos, enquanto Helena e Ricardo embolsariam bilhões. A revolta foi imediata e visceral. Alguns dos investidores mais antigos, que conheciam Gabriel desde que ele assumiu a empresa, pediram desculpas publicamente por terem duvidado dele. Helena e Ricardo foram presos ainda na sala de reuniões, algemados diante de pessoas que haviam respeitado e confiado neles durante anos. Helena manteve a pose até o final, caminhando com a cabeça erguida até o elevador, mas Ricardo desmoronou completamente, chorando e tentando explicar que nunca quiseram que Gabriel morresse de verdade. Marco Antônio Silva revelou na investigação posterior que a rede de corrupção era ainda maior do que imaginavam. Helena e Ricardo faziam parte de um esquema que envolvia outras empresas familiares, sempre usando o mesmo modelo: infiltrar pessoas de confiança, desviar recursos gradualmente, eliminar obstáculos quando necessário. Gabriel havia sido apenas um de vários alvos, mas o único que conseguiu sobreviver para contar a história. O julgamento virou manchete nacional durante meses. Helena foi condenada a 25 anos de prisão por tentativa de homicídio, fraude e formação de quadrilha. Ricardo pegou 20 anos pelos mesmos crimes.
Marco Antônio, em troca de sua colaboração, foi condenado a 15 anos, mas cumpriria a pena em regime menos rigoroso. Gabriel recuperou sua empresa, sua identidade e sua vida, mas mais importante que isso, ele havia encontrado algo que não sabia que estava procurando: uma razão para acreditar nas pessoas novamente. A experiência de quase morrer e ser salvo por uma desconhecida havia mudado fundamentalmente sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. A Santos Holdings não apenas sobreviveu ao escândalo, mas emergiu mais forte. Gabriel implementou mudanças radicais na estrutura da empresa, criando comitês de transparência, auditoria independente trimestral e um código de ética que se tornou modelo para outras empresas. Mais importante, ele estabeleceu um fundo de emergência para funcionários em dificuldades e programas de assistência médica que beneficiaram milhares de famílias. Marina voltou ao Hospital Souza Aguiar, mas agora com uma diferença que mudou sua vida completamente. Gabriel havia criado a Fundação Santos de Assistência Médica e Marina seria a diretora executiva. Não era apenas um trabalho melhor, era a oportunidade de usar toda a sua experiência de 20 anos para ajudar pessoas como ela sempre quis, mas agora com recursos suficientes para fazer a diferença de verdade na vida de quem mais precisava. A fundação começou pequena, oferecendo tratamento gratuito para doenças que o sistema público não conseguia cobrir adequadamente. Em 6 meses, já havia salvado dezenas de vidas e se tornado referência em assistência médica humanizada. Marina descobriu que tinha talento natural para a administração e, sob sua liderança, a fundação cresceu rapidamente, abrindo filiais em outros estados e se tornando uma das instituições de caridade mais respeitadas do país. Dona Conceição se tornou uma figura querida na fundação, organizando grupos de apoio para famílias de pacientes e provando que aos 70 anos ainda tinha muito a contribuir. Ela e Gabriel desenvolveram uma relação de carinho mútuo que preenchia um vazio que ele nem sabia que existia desde a morte dos pais. Patrícia Mendes virou sócia de Gabriel em uma empresa de investigação corporativa que se especializou em identificar fraudes antes que elas causassem danos irreparáveis. Sua experiência no caso Santos a transformou numa das investigadoras mais procuradas do país para casos de corrupção empresarial. 8 meses depois de Gabriel ter sido encontrado no beco de Santa Teresa, ele e Marina se casaram numa cerimônia que foi ao mesmo tempo simples e emocionante. Aconteceu no jardim de uma pousada em Petrópolis, com vista para as montanhas e apenas 50 convidados que realmente importavam. Dona Conceição chorou de emoção durante toda a cerimônia. Patrícia foi a madrinha e fez um discurso sobre como o amor às vezes aparece nos momentos mais improváveis. E Gabriel finalmente entendeu que a maior fortuna não está nos bancos, mas nas pessoas que escolhem ficar ao seu lado quando você não tem mais nada. Durante a lua de mel em Fernando de Noronha, Gabriel e Marina fizeram planos para o futuro, que incluíam expandir a fundação internacionalmente e talvez pela primeira vez na vida, Gabriel considerou seriamente a possibilidade de diminuir seu envolvimento direto nos negócios para se dedicar mais à filantropia e à família que estavam construindo juntos. A Santos Holdings continuou prosperando sob a liderança renovada de Gabriel, mas agora com uma filosofia completamente diferente. Lucro ainda era importante, mas nunca às custas da dignidade humana ou da responsabilidade social. A empresa se tornou exemplo de como negócios podem ser feitos de forma ética e, ainda assim, serem extremamente bem-sucedidos. E Marina nunca mais passou por aquele beco em Santa Teresa sem lembrar de como uma decisão simples, parar para ajudar alguém que estava sofrendo, pode mudar completamente o rumo de uma vida e criar uma história de amor que ela jamais imaginou possível. 2 anos depois, quando Gabriel e Marina tiveram sua primeira filha, uma menina que recebeu o nome de Esperança, eles souberam que haviam encontrado o final perfeito para uma história que começou da forma mais improvável possível, com um homem perdendo tudo para descobrir o que realmente valia a pena ter. Esta foi a história de como Marina salvou Gabriel sem saber quem ele era
e de como Gabriel descobriu que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem escolhemos amar e em como usamos nossas bênçãos para abençoar outros. Se você gostou desta narrativa completa de reviravoltas, amor e redenção, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias emocionantes. Compartilhe com aqueles amigos que adoram uma boa história de suspense e romance. Me conte nos comentários, você pararia para ajudar um desconhecido como Marina fez? Que lição esta história deixa para a sua vida? Até a próxima história que vai tocar seu coração.